Se quiser. Vamos lá. Vamos pra pauta dele? O cara tá pro com medo até do Corinthians. América Não, não. Mineiro, cara. Vamos pra pauta agora do Corinthians. Corinthians que Nem precisa soltar, nem precisa. Não tem empatou no último minuto. Empatou no último minuto. No último segundo. Ah, eu tô Salvo falando. pelo- Como você não pode falar, eu falo. Que fase tá o Corinthians? Eu tô falando, hein? Ó, mas continua. Você tá falando. Mas não tem problema. Mas não o tem Corinthians está ali, acho que 14º colocado, é isso, senhores? Se eu não estou mas só que equivocado. é 2 pontos da zona. A 2 pontos da zona de rebaixamento. E agora o Corinthians entrou de vez Até empatar. na briga. Quantos acréscimos foram no jogo? Foi 8 ou 11? Foi 8. Foi 8, né? Absurdo. 8, eu não vi o jogo, então eu não posso Foi dizer. É que eu tava Foi acompanhando isso. pelo Google e tinha dado 8 e depois mais 3. Aí eu não sei se foi só um bug do site. Então, 8 tava minutos chorando. de acréscimo. E o torcedor corintiano não vê uma evolução tão grande. Há uma evolução entre o Luxemburgo e o Mano, que eu acho que é natural da troca de técnico. Mas não há uma evolução no time. Você não vê o Corinthians... Não, o Corinthians agora tá mais calmo, tá mais tranquilo. Muita oscilação, muito erro de passe besta. O Cássio ficando louco, você vê ele maluco lá no gol. Então, assim, queria saber primeiramente se vocês acham que o Corinthians consegue escapar disso e se há alguma preocupação no Corinthians, porque pelo que parece, pelas declarações, não há. O Corinthians não tem chance de cair, embora os números não digam isso. Eles acham que eles estão no resort, eles estão numa mamata. E eu tô falando há muito tempo que a água tá batendo ali na bunda deles. Só que, matematicamente, dá pra escapar. Só que os confrontos do Corinthians É Vamos tudo pegar lá os em pontos cima. do Corinthians É tudo lá aí, em velho. cima. são muito complicados. Eu vejo amigos meus corintianos, cada hora, cada um manda uma escalação totalmente diferente do último time que jogou. Aí o outro cara responde essa escalação do outro cara com uma Não, outra totalmente nada a ver. Eu falo, cara- mano, então ninguém tem certeza de quem seria titular nesse time. Pediram Fausto isso Vera, mesmo. o Fausto Vera entrou Dormindo, mal demais. mal. O Rojas lá já tá sendo zoado, 14 jogos, 14 partidas. Porque também não tá fazendo nada. O Renato Augusto não consegue carregar o piano sozinho. Aí fica colocando o Romero pra ser salvação agora. O cara teve um ano inteiro e não Deu conseguiu sorte de jogar achar nada. um gol, tá? Deu sorte Então, de acho achar que um tá gol. achando te achou- gol. E aí o Juliano chega uma entra hora que para de contestado, achar. não dá certo. É, então. Só que é o seguinte, Contando muito com a quem sorte. você falou até agora, a fase do Corinthians aí ele vai pegar o topo de tabela. Só que é o seguinte, Os não confrontos preocupa. direto. Beleza, só que é o seguinte, cara. Acabou de pegar o lanterna do Campeonato América Em Mineiro casa. em casa e não cumpriu a obrigação dos 3 pontos. Isso porque perdeu o jogo inteiro. Né? O Corinthians empatou no último minuto. Foi 1-1, mas o Sim. Corinthians empatou no Na último sorte. minuto. E assim, esse ponto hoje, pra quem tá brigando por Z4, um ponto faz muita diferença. Claro. Os números do Mano Menezes são 3 empates e 1 derrota, se não me engano. Ele já tava no Ele jogo de jogou volta da jogos. Sul-Americana? Não, ele perdeu o jogo lá. É, ele tava estreou, no né? jogo de Ele volta. estreou no jogo de volta. Então, foram 4 jogos. Ele sendo não estava, uma, era o auxiliar que estava. é uma derrota e 3 empates. Meu Deus. Cara, são números ridículos. É, e outra, o jogo contra o Fluminense Espero que também, piore. importante dizer, o Corinthians estava ganhando de 3-1. Você vê mentalmente o Corinthians Não existe. desgastado. Não existe não o existe mental você do tomar Corinthians. 3x1, você tomar 3x3. E eu acho que quando a gente fala, pô, é bom ter esses caras mais velhos que eles dão essa segurada, a gente tá vendo pelo próprio Corinthians que não é necessariamente assim. É que eles estão entregando a paçoca, né? Esse é o grande Não é ponto. que eles estão. Eu acho O que eles emocional estão- deles. Só que eles não estão aguentando, velho. Então, e aí tá começando Correria. a preocupar. Casquinho, bota pra gente a sequência do Corinthians aí, por Claro, favor, um pra gente minutinho falar só. sobre essa sequência. Sem clubismo, tá, senhores? Por favor, vamos tentar ser o menos clubista possível. Raramente eu E falando ainda sobre sequência, o Palmeiras depois do São Paulo pega quem, Juan? Palmeiras depois de São Paulo, cara, eu tô meio desantenado, porque assim, eu tô numa situação meio detox, cara, sabe? Detox, cara? É porque- Ele está detox, Não, é que o Lucas agora- está o quê? agora- Uma câmera Agora detox. eu Bariátrica. comecei a... Olha lá, peraí, comecei a voltar. chegou. Eu só fiz isso pra enrolar, porque o Cascão tava demorando ali. Que Vamos lá. isso, cara. Corinthians e Cuiabá, Cuiabá em Cuiabá. 3x0 Cuiabá, 2 gols do Que é Daverson. muito Cuiabá ganha. difícil jogar na Arena Pantanal. Muito difícil. E temos Daverson, que é pai do Flamengo e do Corinthians. Molequinho. Vamos falar sobre... Aí depois... 6 pontos, jogo de Corinthians 6 e pontos. Santos. Empate. E esse jogo é um jogo de 6 Eu pontos. quero empate. Empate. Você acha que empate? Porque quando Então eu derrota, Quando eu empate. quis empate. Ah, não. Quando eu quis empate do Santos, o Santos ganhou. Então eu quero um empatezinho aí porque a gente vai ganhar. Não, maior jogo de empate, velho. 1 a 1. Tomara. Tá, vamos lá. Jogo Então eu vou feio, colocar um Só que é o ponto. seguinte, pro Corinthians empatar com o Santos é muito ruim. Aí o Corinthians Não, sim, pega o porque Atlético depois Paranaense. Que tá vai brigando querer passar o G4. Palmeiras. Não, mas vamos lá. Vamos é lá. freguês histórico.
Não entra em campo. O Atlético Paranaense na arena, pra mim, é Corinthians. Eu acho que é Corinthians Pra mim, também. dá Corinthians. Por incrível que Parece pareça, eu acho nunca que é ganhou do Corinthians na arena. Então, eu Só acho que é o Corinthians. seguinte, tem aquela teoria, né? Quanto Tudo mais, tem a primeira quanto vez. mais Maior tempo do você tá tabu. sem ganhar, Vocês mais conseguem- perto você tá de ganhar. Vamos lá, 4 pontos. É sério Quatro. Corinthians e Bragantino em Bragança. Eu realmente acho que o Corinthians não ganha do Cuiabá. Ali empate Não, aqui sendo conservador. empata. E aqui derrota. Cara, Aqui, vamos não, ser vitória é sincero, Cuiabá o aqui. Cuiabá joga bem mais do Então que o vamos lá. Corinthians. Vamos recapitular ser aqui. sincerão. Vamos- vitória, ó. um de cada vez pra não ficar bagunçado. 0 pontos. Cuiabá, aqui 0 pontos. Aqui 1 ponto. Sim. Certo? Aqui 3 pontos. Eu acho que é 3 pontos. Também acho. Vamos seguir então. 4. 0. Aqui 0 pontos. Zero. Né, contra o Bragantino. Eu acho que disputando até título. o Corinthians pode tomar uma das maiores goleadas aí. Ih, vamos ver. 0 pontos. Aí depois Corinthians Atlético em Acho que dá casa. Corinthians também. Zero. Aqui eu acho que dá Corinthians. Como Vai dar o empate. Galo é muito freguês do Vamos colocar Corinthians, empate, vai. 5 Cara, pontos. Galo Depois- o Palmeiras enfiou um 2x0 seco ali. Depois Corinthians e Grêmio. né? Grêmio. Lá ainda. Então a gente tá aqui falando de 5 pontos. Grêmio. Tá. Aí depois o Corinthians tá com quantos pontos, Casquinho? 32, vai pra 37, né? Isso. Aí o Corinthians e Inter. Bahia. Freguês. Corinthians e Bahia. Corinthians Desculpa, e Bahia. Corinthians e Bahia em casa Bahia. também, confronto de 6 pontos. Aqui eu acho que dá e o Corinthians. Eu Rogério acho que Ceni dá, tá eu acho que dá emplacando Bahia. lá, O Bahia hein? tá Bahia. bem. Cauli, mano. Não, sem Cauli brincadeira, muito o bem, Bahia, cara. o Bahia está embalado. É sério, Pô, ele não pode, é ele clica bacana, depois cara. aqui O no Bahia Bahia, tá depois você jogando clica. bola- Vamos colocar um empate? É na Não, arena. não, Bahia A gente ganha. sabe que Eu coisas acho que vai dar estranhas Bahia. acontecem. Bahia O cara ganha. perguntando a sua opinião, a maioria vota aí na ele fala, derrota, cara, vamos por empate. Stranger 3 aqui Things. fala que Bahia Stranger ganha, Things, cara. tá bom. Derrota, derrota. E Bahia. Vascão. Paê. Peraí, da Corinthians e Vasco aonde? Eu não consigo Lá no falar. São tá Januário. todo mundo falando. Vasco e Corinthians. Em São Januário. Vasco. Vasco. Senhores estão com muita Não, ódio no cara, o coração. Vasco é Não, fora, mas aí, São mano, Januário. Peraí, O Vasco é vida ou morte ali pro Vasco. do Corinthians eu sempre tenho ódio do Não coração tem do como Corinthians, o mas eu Vasco tô ali sendo não jogar racional tudo. aqui, Então, tá? Corinthians, vamos lá, vamos recapitular. O 37. O time do Ramon Dias tá jogando certinho. Tá bom. Pô, 37. Até o Grêmio é 5 pontos. Aí, Corinthians e Inter, Corinthians. aqui é freguês. Chance do Inter rebaixar o Corinthians. Mas Não, mas aí não. a Isso gente daí os ganha. caras vão dar a vida, Não. filho. Não, Corinthians ganha. 40 Corinthians ganha esse pontos. jogo. Eu acho que Aí Corinthians vai pra ganha. última Corinthians rodada. Uh! Corinthians e Curitiba lá Em Couto em- Pereira? no Couto Pereira, provavelmente com Então, o o Corinthians Curitiba bate já rebaixado. rebaixado. Então pode ser, segundo O Corinthians que bate no vocês estão sarrafo, falando, 43. que o Corinthians vai passar com Ah. aqueles 5, 6 ali da escola. São Exato. 43 pontos. Nos Eu próximos acho jogos que o o Corinthians Corinthians ganha. chega até Couto 43 Coxa. pontos. Eu acho Isso que que você deu uma vitória ali que pra mim não vai acontecer. Qual vitória? Ah, do Atlético Paranaense. Não, é vitória. E a do Inter. Ou Inter ou Atlético Paranaense não é vitória certa, como vocês estão achando. Já